vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Análise Linguística para a Formação Docente. Hoje nós estamos na unidade 1, Questões Fonético-Fonológicas, do módulo 2, em que estudamos tanto os aspectos fonológicos quanto morfológicos da língua. Lembrando que nesta nossa disciplina nós passamos pelos vários níveis da língua, dando um panorama geral daquilo que cada um deles estuda. Eu dividi essa aula em duas partes. Uma que retoma a nossa leitura obrigatória a respeito de conhecimentos fonológicos e também questões fonéticas. E na segunda parte, nós vamos refletir rapidamente a respeito de questões vinculadas ao ensino e à fonética. Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos estudando os sons, podemos observar tanto os aspectos segmentais, que são as propriedades de cada som, e nesse campo nós temos o modo de articulação, por exemplo, ou o estudo dos articuladores ativos e passivos. Se você precisa fechar totalmente a passagem de ar para produzir o som, isso indica um modo de articulação. Outros sons são produzidos com algum tipo de fricção, outros têm uma obstrução parcial da passagem de ar. A língua, por exemplo, é um articulador ativo muito importante que nos ajuda a produzir vários sons, como o L, o T, o D e daí por diante. Então, isso são aspectos segmentais relativos a cada produção sonora. Mas nós também temos, por outro lado, aspectos suprassegmentais. Podemos observar, por exemplo, se um som é prolongado ou não, e em algumas línguas isso é muito importante, como era no latim, nós tínhamos vogais longas e vogais breves, e também podemos observar se os sons agudos ou se são graves, assim como nós temos o acento, que é um aspecto suprassegmental, que no português é um traço distintivo. Se você observa essas três palavras, sábia, sabia e sabiá, percebe que nada além do acento em cada uma das sílabas é que vai trocar o significado de cada uma dessas palavras. Então, em português, nós não temos uma distinção, por exemplo, de vogais longas e breves, em termos fonológicos, mas nós temos o acento como um aspecto suprassegmental muito importante. Cada forma que nós temos de estudar os sons modifica o ponto de vista que nós temos sobre eles. Por exemplo, se eu foco nos aspectos segmentais, eu procuro descrever características físicas, características fisiológicas, observar, por exemplo, quais órgãos eu utilizo para produzir os sons, como eu trabalho com a corrente de ar, e esses aspectos, como eu disse, né, dos articuladores, como que eu preciso colocar a língua, onde eu coloco a língua dentro da minha boca, por exemplo, para produzir um determinado som atrás dos dentes, como eu uso os lábios para produzir os sons, no caso, por exemplo, de fã, né, eu preciso também usar esses articuladores, os lábios, e daí por diante. Mas suponhamos que numa determinada língua eu encontre esses 6 sons que estão aí no tópico 2. P, B, T, D, K e G, que são, aliás, sons do português. Observando essas características, eu percebo, por exemplo, que eu tenho 3 sons surdos ou desvozeados e 3 sons que são sonoros ou vozeados, ou seja, alguns desses sons são produzidos com a vibração das cordas vocais e outros não. Mais do que isso, eu preciso pensar como esses sons se caracterizam e como eles se combinam dentro de uma língua. Então, existe uma etapa de descoberta desses sons, quais são, como são produzidos, suas características, né, de produção, mas também pensar no seu funcionamento. Se eu observo par e bar, tom e dom, cola e gola no português, eu sei, como falante, que são palavras distintas. E isso me indica um aspecto fonológico importante. Por isso que eu coloquei como título desse slide
a unidade de estudo que é o fonema. Quando os sons distintos veiculam significados também distintos, nós dizemos então que são fonemas. Se eu volto naquele conjunto de 6 sons, percebo que além de serem sons produzidos de maneira diferente no português, também são sons que diferenciam significados das palavras, como par e bar, são duas palavras distintas. Como eu coloquei aí no segundo tópico, P e B são dois fonemas diferentes em português, porém as pronúncias diferentes para o fonema T, como na palavra tia, mostram que nós temos apenas um fonema e mais de um fone. Por quê? Eu posso pronunciar tia, tia ou tia, ou pelo menos essas três formas. Você pode encontrar outras pronúncias, mas no português nós temos sobretudo a diferenciação entre um T, né, tia, e o tia, que é típico, por exemplo, da fala carioca. E eu tenho a mesma palavra, não importa se eu digo encontrei minha tia ou encontrei minha tia, é a mesma informação. Nesse caso, nós só temos um fonema T no português e o fone representa cada uma dessas realizações. Uma citação interessante. O mesmo som, encontrado em sistemas linguísticos distintos, pode apresentar valores diferentes, dependendo de suas relações com os demais elementos existentes. Assim, o valor de um elemento não é apenas aquilo que ele é, mas também aquilo que ele não é. Ou seja, a quais outros elementos ele é igual e de que outros elementos ele é diferente. Você precisa estudar os fonemas, os fones, as realizações fonéticas e os estudos fonológicos dentro de cada língua, ou seja, descobrir para o português, para o inglês, para o japonês, para que língua for, quais são os conjuntos de sons de cada uma dessas línguas, né? O conjunto de sons que representa mudanças de significado, ou seja, quais são fonemas dentro de uma língua? Eu posso ter um fonema que tenha 10 realizações diferentes, mas eu preciso estudar essa língua e descobrir, não, ele nunca faz distinção de significado, então é apenas um fonema e 10 fones, por exemplo. Se você observar, por exemplo, o fonema O e a realização diferente em cada uma dessas palavras, vai perceber, bom, eu tenho um O, mas em avô eu falo o mesmo, um O fechado no português, e em sapo, na maioria das vezes, né, na verdade, a menos que você faça uma pronúncia mais pensada, no sentido de eu vou pronunciar claramente sapo, mas no geral, né, na sua fala espontânea, é sapo, e você observa que aí tem um U breve lá no final da palavra. Então, eu tenho realizações distintas aqui, assim como para as demais, para algumas vogais. Como que eu faço o estudo desses alofones, desses fonemas? Bom, tenho 3 etapas importantes. Primeiro, eu tenho que levantar todos os sons da língua. Depois, eu começo a observar essa correspondência de cada som, né, a um fone diferente. E daí eu verifico o mais importante, no caso do estudo fonológico, quais sons são distintivos ou não dentro daquele sistema linguístico. Então, estudando português, voltando ao nosso exemplo, eu sei que par e bar são duas palavras diferentes, isso me indica que p e b são fonemas nessa língua, e tia e tia, a mesma palavra, portanto, eu tenho apenas um fonema no português. Por exemplo, se nós observarmos o comportamento dos sons b, v e d, nós temos que perceber, lá voltando aos aspectos segmentais também, ter o mesmo articulador ativo é mais importante do que ter o mesmo articulador passivo. Por isso, nós confundimos muito mais B e V, como em vassoura ou vassoura. Como que nós descobrimos, então, esses alofones e esses fonemas? Por uma coisa chamada teste de comutação.
você vai alterar apenas um ponto do significante e verificar se existe alteração de significado. Por exemplo, rosa e roça. Eu tenho apenas a alteração aí de um z para um s, e nós já sabemos, né, porque somos falantes de português, que são, sim, palavras distintas. Então, isso me indica um dado importante a respeito desses dois sons, z e s. Aqui vem alguns conceitos interessantes. Bom, nós trabalhamos para essa descoberta a partir de um par suspeito. São dois sons que têm características fonéticas semelhantes e que podem ser fonemas ou alofones. Em geral, se os sons que você está estudando já são muito diferentes, a suposição é de que são fonemas diferentes também. E porque nem sempre nós vamos encontrar nas línguas palavras, como eu mostrei anteriormente, em que eu só tenho essa diferenciação em um ponto, para provar que realmente são fonemas distintos. Por exemplo, entre um L, né, o L, e um K, tem muita diferença. Uma é líquida, a outra é oclusiva, uma é sonora, né, o L, a outra é surda. Então, isso já me indica que na língua são fonemas distintos. Quando eu tenho, por outro lado, esses sons foneticamente semelhantes, eu preciso então achar esse par mínimo, que são as duas palavras com significados diferentes, com a cadeia sonora que tem apenas um elemento distinto, como eu já falei antes. Então, rosa e roça representam um par mínimo, assim como faca e vaca também no português representam um par mínimo. Mas se eu não tiver um par mínimo, então eu trabalho com a ideia de par análogo. É aquele par que se difere em dois pontos e serve para provar a existência de dois fonemas também. Os exemplos são sumir e zunir. Percebam que eu tenho, né? Estou observando aí os sons de s e z, mas eu tenho lá as nasais m, n, e parto do princípio que elas não vão interferir na minha pesquisa, né, de descobrir se S e Z, ou S e Z, são fonemas diferentes. Inclusive, eu posso até comprovar, no caso do português, com os sons de cinco e zinco, que realmente S e Z são fonemas distintos. Mas a ideia é essa: você parte desses sons com características fonéticas, encontra naquela língua duas palavras que tenham a mudança apenas naqueles segmentos, e se você não encontra, você pode trabalhar com um par análogo. De acordo com os nossos autores, nos testes é importante não usar um exemplo isolado. Então, alguns outros estudiosos dizem que você pode simplesmente partir de um par e descobrir, dizer com toda certeza que existem ali, por exemplo, dois fonemas diferentes ou não. E para alguns autores você precisa provar isso com mais conjuntos de palavras distintas. Só voltando a um aspecto, o que seria foneticamente semelhante, você comparar sons sonoros e surdos, os sons nasais entre si, e daí, a partir disso, buscar realizar essas etapas e descobrir se são fonemas ou não. Resumindo, um par suspeito corresponde a um par de sons para os quais devemos buscar um exemplo de par mínimo para atestarmos o status de fonema dos segmentos em questão. Assim, procuramos pares mínimos apenas para os pares suspeitos de sons foneticamente semelhantes da língua que está sendo analisada. Então, essa seria a descrição daquilo que nós acabamos de dizer. Claro que para o português, para o inglês, né, isso já está descrito. Mas você pode, talvez, um dia estudar uma língua que ainda não teve a sua
descrição, né, em relação à fonética, aos fonemas, à fonologia, né, os fonemas que compõem, você vai ter que passar por essas etapas. E, inclusive, para comprovar o conceito de fonema, você utiliza esses exemplos de pares mínimos. Esses alofones, que são as realizações distintas, podem ocorrer numa língua tanto por distribuição complementar quanto por variação livre. No caso da distribuição complementar, onde um ocorre, o outro não vai ocorrer. Quando nada no contexto linguístico parece interferir nessas realizações diferentes, então nós temos a variação livre. Por exemplo, carro. Eu posso pronunciar, né, carro, ou fazer outras pronúncias desse R. Vamos pensar na palavra rato. Eu consigo falar rato, rato, posso falar rato, rato e daí por diante. Claro que tem um limite, né, dentro do português, mas eu percebo que é uma variação livre. Se alguém fala rato e o outro fala rato, eu sei que é a mesma palavra. E não tem nada ali que me diga por que que um falou, né, em termos especificamente linguísticos, do contexto linguístico, R e o outro falou R. No caso de distribuição complementar, como eu tinha dito, um fone vai ocorrer sempre num determinado contexto e o outro fone em outro contexto. Então, onde um ocorre, o outro não. O caso do D, né? Eu falo, por exemplo, dado. Então, sempre é o D diante de A, E, O e U. Mas quando eu pronuncio diante de I, eu posso falar dia ou dia. Ou seja, o que interfere é a vogal, essa vogal I. No geral, é diante de I que nós temos essa pronúncia dia, ou no caso do T, né, tia. Mas para outras palavras, nós usamos o som D ou o som T, propriamente dito. No caso mais um exemplo de variação livre, nós também podemos falar da palavra camada, que pode ter camada ou camada, e, enfim, quando temos variação livre, você não consegue descobrir nada no contexto linguístico para justificar. Se for na distribuição complementar, esses alofones têm bastante relação com a questão contextual. Quando nós estamos descrevendo os fonemas da língua, é bem interessante observar esses dois aspectos, né? As sílabas tônicas das palavras e a própria raiz, que são esses ambientes propícios para mostrar a distinção entre fonemas. Eu coloquei, por exemplo, sede, né? Estou com sede, e sede. Então, aqui eu consigo perceber que, por veicularem significados diferentes, tenho aí duas vogais distintas no português, o E e o E, né? Sede, sede. Quando nós temos uma neutralização em relação a esses dados, né, nós temos o arquifonema. Então, por exemplo, o S, como eu coloquei aí, refere-se, né, na representação fonológica às diferentes possibilidades de palavras como pasta e rasga. Porque aqui posso falar pasta, pasta, rasga ou rasga. São 4 possibilidades. Bom, então, mas se eu falo pasta e pasta não é a mesma coisa? Sim, só que em determinados contextos eu tenho sim a diferença do S e do Z, como já mostrei para vocês. Eu posso ter, e é um exemplo clássico de alguns materiais, né? Asa, acha, aça e haja como 4 palavras distintas do português. Bom, um único som, como o B, pode ser decomposto em elementos menores. Aqui nós temos a continuidade desses estudos fonológicos, né, utilizando a ideia de traços distintivos. São traços que podem ser tanto articulatórios como acústicos. Nós temos uma citação interessante de Calu e Leite. O fonema pode ser realizado por vários traços de sons.
A presença ou ausência de certos traços opõe, por sua vez, o fonema a todos os demais fonemas da língua. Um exemplo é a sonoridade. A sonoridade é o que distingue no português, né? Na verdade, o que distingue os sons p e b, por exemplo. É a mesma forma, você vai usar os mesmos articuladores, né? O mesmo modo de articulação, o mesmo ponto de articulação, mas um é surdo e o outro é sonoro. Eu recomendo que você pesquise e olhe as tabelas relativas aos traços distintivos na língua. Agora vamos falar da nossa segunda parte da aula, essa relação entre fonologia e escrita. É claro que é muito importante você conhecer os sons distintivos de uma língua, né, os seus fonemas, saber das possíveis realizações fonéticas, estudar em conjunto, né, a fonética e a fonologia. Nós hoje focamos mais na fonologia, mas isso tem reflexos na escrita dos nossos estudantes. Então, o que os professores da educação básica precisam fazer é considerar essa variação linguística presente na fala dos estudantes e usar os conhecimentos que têm sobre a fonética e a fonologia para a aquisição da modalidade escrita. E isso, é claro, é super importante quando nós temos professores alfabetizadores, que precisam conhecer as possíveis relações entre som e letra, as representações, mas também ao longo de todo o processo educativo você pode e vai encontrar, né, essas interferências, a fala do estudante aparecendo ali na forma como ele escreve. No capítulo que eu deixei para vocês, há o comentário e o estudo sobre dois fenômenos da língua falada que interferem bem na escrita, que é a monotongação e a ditongação. A escrita e a fala não são concepções antagônicas e não podem ser classificadas apenas como uma oposição entre padrão e não padrão. Isso é algo muito importante, dá um estudo bem detalhado, né? Muitas pessoas consideram, por exemplo, a escrita é formal, a fala é informal, a escrita é correta, a fala é incorreta. Na verdade, você precisa tratar não como oposição, mas observar um contínuo. São diferentes? São. Tem características próprias? Sim. Mas existe uma continuidade entre fala e escrita. Por isso, Koch diz, a escrita formal e a fala informal constituem polos opostos de um contínuo, ao longo do qual se situam diversos tipos de interação verbal. Aqui, por exemplo, eu coloquei um quadro do Marcusco. Se você observar esses 4 gêneros textuais, percebe aí uma interferência, né, em relação ao meio de produção e à concepção discursiva. A conversação espontânea é sonora, é oral. O artigo científico é escrito e o meio de produção é gráfico. A notícia de TV é sonora, mas é escrita, e as entrevistas gráficas e orais. Nós temos que combinar esses elementos e entender, como eu disse antes, esse contínuo. E nunca classificar de forma dicotômica. A escrita é sempre formal, porque quando você escreve um bilhete, por exemplo, você não é formal. Geralmente você é informal. Quando você manda uma mensagem também no WhatsApp, enfim, você está trabalhando mais com a informalidade, a depender também muito de outros fatores, com quem você está falando, para quem você está escrevendo, e daí por diante. Nós não vamos aprofundar essa questão aqui, mas só para relembrar que nós precisamos considerar as distinções entre fala e escrita, mas nunca como uma oposição. No ensino, você considera essa continuidade, considera também a utilização dos gêneros textuais dentro de um contexto adequado. Então, nós temos, como diz a Koch e a Vandelias, que escolher o gênero textual específico para as nossas interações sociais, e, em algum momento, você pode se deparar com essas marcas de oralidade na escrita. Porque as regras sociolinguísticas de variação atuam, e 2, o grupo social dos seus alunos também. Então, são fatores importantes para você considerar. Em algum momento, nós observamos que os nossos estudantes tentam escrever como eles falam, sobretudo no processo de aquisição da escrita.
E aí nós temos vários fenômenos fonético-fonológicos. Aqui eu destaco 3, vocês têm outros mais e outros exemplos no capítulo. Nós temos o desvozeamento, então o aluno, em vez de escrever bato, escreve pato, né, representa com o P. Nós temos o próprio apagamento, que é um fenômeno muito comum, né, na nossa língua. Em vez de pronunciar, por exemplo, nadar, este R de infinitivo do verbo comer, a pessoa diz vou comer, vou nadar, e na hora de escrever também não registra esse R. Ou a própria desnasalização, se um determinado grupo ou indivíduo fala homem e não homem, e pode escrever sem o M final, né, sem essa nasal final. Os 2 fenômenos estudados no capítulo, ditongação e monotongação, algumas vezes na ditongação, o estudante pode grafar vocês, né? Então, porque nós temos a inserção de uma semivogal no final dessa sílaba, quando tem esse arquifonema, né, o S, vocês ou vocês. Nos ditongos nasais, e até algumas vezes as pessoas fazem hipercorreção. Azulejo, considera que ali seria um ditongo e escreve azulejo. A monotongação também é um processo importante, como o caso de ou, em qualquer contexto, né? Ouro, ouro, cordão de ouro, e não ouro. Assim como peixe, pronunciado peixe, queijo, pronunciado queijo. Então, essas maneiras, essas formas de pronunciar interferem na escrita dos nossos estudantes. Aqui são exemplos que estão no nosso próprio material, né, de placas encontradas pela autora, né? Caquis, só R$10, ou arroz, então aqui nós temos a inserção desses segmentos. E aí, para finalizarmos, é importante destacar para os estudantes que, apesar de nós podermos pronunciar as palavras de mais de um modo, a grafia é única. Para alguns casos, você pode usar regularidades, o uso de S em vez de Z, como em portuguesa ou inglesa. Então, aqui, quando eu tenho esse sufixo, esa, sempre vai ser S. Não vai ter o inglesa ou francesa, se você for colocar outras palavras nessa mesma família, sempre vai ser o esa, né? O sufixo já tem o S. E em muitos casos a memória escrita deve ser estimulada, porque, na verdade, em muitos casos nós não temos um sufixo com a sua forma, né, padronizada para nos ajudar. Nessa relação entre o som e a letra, né, o grafema, nós não temos sempre regras que nos explicam por que a palavra é escrita daquela forma. Então, a memória dos nossos estudantes deve ser estimulada nessa aquisição. Eu recomendo que você leia os textos do nosso material e perceba o quanto é importante conhecer os aspectos fonético-fonológicos da nossa língua para ter uma noção bem clara daquilo que os seus estudantes, por exemplo, estão registrando na escrita, de por que eles utilizam tal forma ou outra forma, e que esses conhecimentos possam alimentar o seu saber a respeito, um pouco mais a respeito da nossa língua portuguesa. Um abraço e até a próxima.